E aí galera do Tudo Sobre Foto, hoje eu, Marcos Tiqueleiro e Fábio Almeida vamos estar falando sobre as mirrorless, o futuro da fotografia, o que mudou nessa nova tecnologia, o que tem de diferente das mirrorless para DSLR, como que ela surgiu e da onde a gente veio falando em câmera fotográfica, tanto DSLR como mirrorless, e para onde a gente vai, né? Se é realmente o futuro, se vale a pena eu trocar de equipamento, o que a gente pode esperar nesse meio. Então, né, Marcos, acho que antes de mais nada, a gente pode contextualizar um pouquinho para o pessoal que talvez não seja muito, né, da área, assim, para conhecer. Mirrorless, para quem entende um pouquinho do inglês, é sem espelho, né? Mirrorless. Ou seja, é basicamente uma câmera que não tem espelho. Que para quem não sabe, as câmeras que eram ditas profissionais até um pouco tempo atrás eram as DSLRs, que é basicamente Digital Lens Reflex, que elas tinham um espelho nelas, que basicamente servia para pegar a imagem que vem através do objetivo até o nosso olho, né? Através do visorzinho da câmera. Então só para ficar claro aqui, quando a gente utiliza uma DSLR, qualquer câmera DSLR, desde a linha T, a 6D, 5D, a 3100, qualquer câmera DSLR tem um sistema de espelho dentro dela, que a luz entra, bate no espelho, bate em outro espelho e vai ser projetada no visor físico, né? Então eu estou enxergando não a fotografia, eu estou enxergando a imagem real. Quando eu apertar o botão, eu fiz a fotografia, né? E as mirrorless não tem esse sistema de espelho, certo? Essa é a principal diferença, né, quando a gente fala em mirrorless para DSLR. No próprio nome dela a gente já classifica. Mas mirrorless não é uma tecnologia nova, mirrorless é uma tecnologia extremamente antiga, né? As câmeras compactas que se utilizavam antigamente, né? Quando ainda era fotografia de filme, surgiu as primeiras câmeras digitais e a maioria das pessoas que adquiriram câmera digital compacta, né? Inclusive eu dei curso uma época de fotografia digital para essas pessoas que compravam as câmeras compactas, não sabiam mexer e os modos da câmera e como é que regula, né? Então mirrorless é uma tecnologia bastante antiga. No entanto, aconteceu uma revolução nas mirrorless há uns 4 anos atrás, mais ou menos, né? Que foi quando a Sony, principalmente, Panasonic, outras empresas que não tinham tradição em DSLR começaram a embarcar toda a sua tecnologia nas mirrorless, né? Então, Canon e Nikon sempre foram líderes no mercado. Eu acho que elas têm, de certa forma, uma obrigação em ser líder do mercado porque elas são empresas especializadas na produção de equipamentos para vídeo e para fotografia, para produção de imagem. Enquanto se a gente falar de Panasonic, Sony e outras marcas que produzem também câmeras fotográficas, mas que são empresas de eletrônicos, que também produzem televisão, videogame, aparelho de som, né? Uma diversidade de produtos. E a Canon e a Nikon, líderes do mercado, obviamente, porque são empresas especializadas só naquilo. Por exemplo, hoje a gente fala em drone. você fala em drone. DJI é a empresa de drone porque é uma empresa que se dedicou a produzir só aquilo, né? Você não compra uma câmera fotográfica da DJI, não, ela faz aquilo. Tem outros acessórios, né? Gimbal e tal, mas o foco é drone. Então a gente, sendo uma empresa especializada naquele tipo de equipamento, tem mais facilidade, né, em se posicionar melhor no mercado. Como as empresas que não eram tradicionais em fotografia, né, queriam continuar competindo no mercado, aconteceu, posso estar errado, mas se eu não me engano foi a Sony, a precursora, que ela implementava toda a tecnologia dela nas câmeras mirrorless, porque ela não tinha tradição em câmera DSLR, então não tinha porquê, como a Canon fazia lá, de ter uma câmera de entrada, depois uma câmera um pouquinho melhor, depois um sensor maior, depois você ia aumentando, né, aumentando o custo da tua fotografia, aumentando a qualidade proporcional, dependendo do tipo de câmera que tu precisava, né, e a Sony não tinha essa tradição no mercado, então ela pegava toda a tecnologia possível que a Canon colocava lá na top de linha dela, ela colocava na mirrorless. E aí as pessoas, opa, mas tem uma câmera aqui mais leve, tem uma câmera, né, com características diferentes e que, às vezes, até com preço mais em conta, né, que eu posso usar e vai fazer um serviço, às vezes, melhor ainda do que a DSLR. Então,
se quebrou uma barreira aí, né, das mirrorless entrarem com essa força no mercado e competir diretamente com as DSLR até quebrar essa barreira e passar da DSLR. Eu vejo até bastante fazendo uma correlação quando, por exemplo, surgiu o primeiro iPhone, que a Apple ela não tinha uma tradição em celulares, mas quando ela surgiu, em vez de ela tentar competir com as outras empresas de celular fazendo o mesmo celular que elas faziam, só que com outra marca, não, ela criou algo, tipo, saiu daquele que era o normal e criou um celular novo. E é mais ou menos o que a Sony fez, a Sony e algumas outras empresas também, mas principalmente a Sony. Ela, em vez de ela tentar entrar nesse mercado DSLR, que já era totalmente da Canon e da Nikon, não, vou tentar nas mirrorless, que é o que eu já tenho, algumas mais simples, mas vou tentar colocar tudo que eu consigo, né? E isso foi adotado por uma grande parte dos fotógrafos, principalmente, inicialmente pelos videomakers, né? Por ser um equipamento mais leve. Obviamente que isso a gente está falando aqui de 4 anos atrás, em termos de tecnologia, um espaço curto, né? E teve muitos problemas iniciais, né? Por exemplo, superaquecimento, por ser um equipamento pequeno, a bateria ser menor, então ter uma autonomia menor. Até se a gente for pensar, você pegar muita tecnologia que se usava numa câmera grande, uma DSLR, que era uma câmera grande, e colocar num corpo pequeno, esquenta, porque todos os componentes estão mais próximos, tem a bateria mesmo muito próxima, então acaba dando alguns problemas, não adianta. Dissipação de calor. Mas com o passar do tempo, né, a Canon e a Nikon, né, que são as líderes do mercado ainda, e aí tem uma questão de gosto, aqui a gente vai ter fotógrafos, vai ter o pessoal que é Love Canon e o pessoal de cada marca defendendo a sua marca, e a gente pode inclusive fazer um podcast falando das principais diferenças de cada marca, o que a gente percebe, né? Eu mesmo trabalhei com mais de uma marca, né, de fotografia, mas como não é o foco aqui, a gente aborda isso num outro momento. Então, como as empresas investiram muito, né, as empresas que não eram líderes do mercado, logo a Canon e a Nikon tiveram que, mas a gente está perdendo espaço, vamos ter que redesenhar, vamos ter que remodelar, né? E aí começaram a produzir DSLR da Canon e da Nikon para competir com a Sony, que estava ganhando esse espaço gigante, né? Tava levando o pessoal, todo mundo para a Sony, e agora eu percebo um caminho de volta, né? Das pessoas, mas de repente agora tem a DSLR tem a mirrorless da Canon, então vamos ver aqui, que é uma empresa especializada em fotografia. Uma pessoa que já utiliza a Canon, por exemplo, ela não tem por que ela migrar para uma outra marca só para pegar uma mirrorless. Ela já pode pegar a mirrorless da Canon, que já utiliza os mesmos equipamentos, já é uma marca que ela conhece, já conhece a garantia, né? Já dá uma confiança muito maior do que migrar para uma marca desconhecida. E logo que foi lançado um diferencial bem significativo da Sony, aqui a gente, vamos falar das principais, né, que são a Sony, né? É a Sony, teve alguma coisa da Panasonic, qual outra que entrou? As Fuji, exato. A Sony era que dominava. A Sony que dominava, teve uma galera que migrou para Fuji. O que acontece? Quando eu compro uma câmera da Fuji e todo o resto do mercado usa a Canon, eu preciso de uma lente, eu vou pedir emprestado para quem? Né? Eu preciso de uma bateria, quem é que me salva? Eu preciso de assistência técnica, quem é que me salva? Então, tem vantagens, obviamente, mas eu tenho que ver num contexto geral, né? É um exemplo fora do contexto aqui, mas todos os meus amigos tinham o Play, né? O videogame, e eu não, vou comprar um Xbox. Aí todos os meus amigos trocavam jogos entre eles e eu lá com o meu Xbox podia só eu jogar e aí perco essa questão. Então tem que ter também uma visão que quando nós falamos de câmeras para profissionais da fotografia, são câmeras que vão dar manutenção, são câmeras que precisam durar muito tempo, afinal é um equipamento de serviço, né? E não é igual você comprar uma câmera para você se divertir, viajar de vez em quando. Não, é uma câmera que tem que sempre estar funcionando, tem que ter todo um array de lentes, tem muitas coisas que entram, né, no cálculo. Não é uma lente que eu vou precisar, né? Eu vou precisar de uma série de lentes. E aí, foi lançado as mirrorless da Canon e da Nikon e agora tem uma competitividade bem boa, inclusive eu ia falar disso só para não deixar passar essa parte, um diferencial bem significativo quando a Sony entrou no mercado era o ISO, né? Um ISO absurdo, assim, eu jamais visto antes, eu conseguia um ISO altíssimo com uma qualidade de imagem que as DSLR não possibilitavam. E isso cativou muita gente, né? As pessoas foram correndo para a Sony porque, eu consigo ISO. Para quem trabalha com evento, a gente sabe que a grande maioria dos fotógrafos trabalham com evento, né? A gente, se for segmentar aqui, tem fotógrafos que trabalham com book, todo mundo em algum momento da vida passou por book, porque é o meio de entrada da gente na fotografia, né? Falando em fotografia profissional, obviamente,
né? E aí tem as questões de fotografia de hobby, tem a questão de fotografia de produto, e aí a gente fala de médio formato, que é outro tipo de câmera e tudo mais. Mas a gente não pode excluir que uma grande parcela do mercado de fotógrafos do Brasil hoje atua em eventos, né? E eventos são de noite, são com uma luz muitas vezes muito ruim, então eu vou precisar de um ISO mais alto ou dominar muito a iluminação artificial, né? O que é mais caro do que eu ter um ISO mais alto às vezes. Eu vou precisar de vários pontos de luz, vou precisar de iluminador, vou criar uma complexidade, né, no meu trabalho que não precisaria se eu tivesse um ISO muito alto. Então a Sony entrou com esse recurso muito bem acertado e um monte de gente foi, né, direto pensando nisso. Como a gente já falou, veio problemas com isso, né? De dissipação de calor, de outras coisas que não tinham. Todo produto que é inovador no mercado, né? Quando é a primeira versão, sempre cria alguns problemas, vai surgindo alguns problemas. Exato. E a Canon, falando de Canon agora, que eu tenho mais familiaridade, trabalho mais com Canon, né? Lançou 4 modelos de mirrorless. Beleza, 4 modelos. São poucos modelos de mirrorless, a gente vai pensar 4, comparado com DSLR, que tem uma gama gigante, né? Desde a linha T, enfim, a 5D, 6D, todos os modelos, comparativamente, é muito pequeno. Então, a gente ainda, por mais que tenha 4 modelos era até esses dias, agora já foi lançado mais 2 modelos, né? Que era a R3, R5, R6... a R e a RP, 5 modelos então, né? Inicialmente, agora R9 e R10, né, com o lançamento anunciado. Sempre vai se melhorando a cada lançamento as características. Opa, tá esquentando, o que a gente vai fazer? Opa, a bateria tá durando pouco, vamos colocar a bateria da 6D, que agora já foi anunciado para o próximo modelo de... E uma questão também que reclamavam bastante dessas primeiras mirrorless que entraram no mercado era a questão que elas não aguentavam impactos, por exemplo. Pega uma pessoa que está num evento, às vezes acontece de bater a câmera na parede, bate no equipamento, acontece. Mais frágil. Era mais frágil. E agora com a própria Canon e a Nikon, se você for ver, elas são fortes, literalmente fortes. Tem corpo de magnésio, não são mais corpo de plástico, já é uma questão que elas estão colocando firme. E tem uma questão cultural, né? Porque o que o cliente, aí quem não entende nada de fotografia, o cliente vê a câmera... Nossa, que câmera grande, deve fazer uma foto boa. Tem essa questão cultural que o cliente pensava que quanto maior a câmera, melhor a foto. Nossa, essa lente, eu fotografava muito com a 70-200, mas essa lente é top, faz uma foto muito boa. Tem a ver com o tamanho. E aí a gente começou a aparecer com uma câmera muito pequena, com uma lente pequena, né, que era lá da Sony ou a RP, né? E aí menor a percepção do cliente também, tipo, opa, como assim? O cara veio com uma câmera de brinquedo, como é que é isso, né? Mas, a partir de tudo isso que a gente falou, né, que mirrorless não é uma tecnologia nova, né, que desde as primeiras câmeras aqui, são câmeras muito antigas da Fuji, aqui que eu ganhei de presente essas 2 câmeras, e câmeras de 2012, se eu não me engano, né, que são mirrorless. Né? O que ela tem? Como ela não tem o sistema de espelho, o visor dela, o visor que seria óptico aqui, ele é digital, né, então eu enxergo a fotografia real. Né? Aí tem um pequeno gasto de energia pelo sensor estar passando mais informação, mas é mínimo, exato. Eu, inclusive, considero um dos grandes avanços que permitiu que a mirrorless entrasse tão forte no mercado, essas mirrorless voltadas a fotógrafos profissionais, foi justamente esse viewfinder, né? Esse visor aqui com qualidade suficiente para simular, vamos dizer, para não parecer que era um visor digital. Querendo ou não, os fotógrafos profissionais, eles utilizam esse visor, não adianta. Sim. Você não vai fotografar aqui segurando, né? Ainda mais com a 70-200. Até pela questão de bateria, porque se eu usar um visor desse tamanho, eu vou gastar muito mais energia do que usar o visor óptico. Exato, e a partir do momento que eles conseguiram realmente ter uma qualidade num visor tão pequeno, daí não tinha mais desculpa. E aí eu ouvi alguns problemas, fotógrafos relatando, eu não sei certo como que é o nome, a palavra disso, mas ficar escuro no momento que faz a foto. Exato. Né? Foi um problema. E agora também tem câmeras mistas, né? Que tem eletrônico e físico, né? A cortina ali do obturador. São experimentos. Principalmente quando nós vamos agora tratar mais dos limites das câmeras. Quando você começa a pegar uma câmera, seja mirrorless, seja DSLR, e começar a trabalhar com ela no limite, vai começando a surgir alguns detalhes, como você falou ali, às vezes escurecia, por exemplo, quando você tirava a foto, você estava olhando aqui, você tirava uma foto, escurecia por um momento, você já não conseguia ver o que estava acontecendo, porque tinha delay, era questão de delay, o processador não era tão potente.
Tudo são coisas que vão, né, conforme a tecnologia vai avançando, eles vão dando um jeito. Então hoje a gente tem dentro da mirrorless um super processador, um ISO melhorado, uma coisa que possibilitou assim, ó, jamais visto antes o foco, né? O foco dela é assim. O foco, agora falando da R6, da R5, da Canon, são câmeras relativamente com valor alto, né? Porque é uma fase de transição e é normal que a tecnologia nova tenha um valor maior, né? Mas um foco, além de vários pontos de foco, que isso pode ser uma benesse para muitas pessoas e para outras não faz tanta diferença. Por exemplo, eu normalmente fotografo com um foco central e é um ponto de foco que eu utilizo. Ah, tem 5.000. Eu utilizo um porque eu quero dizer exatamente onde eu quero o foco. Mas é aquela coisa, se tem mais, nunca se sabe, né? Só que é um foco, além disso, é um foco mais inteligente, né? Muito mais. A gente está gravando aqui esse podcast com uma 6D Mark II. Ela já é revolucionária por ter a opção de travar o foco no rosto. Então, se eu for para frente, para trás, se a gente se movimentar aqui, ela vai acompanhar o foco. Diferente da 6D antiga que não tinha essa opção, né? Eu tinha que fazer o foco. E essa questão dos focos mais inteligentes, vamos dizer assim, com inteligência artificial, só é possível em mirrorless ou no caso de uma DSLR utilizando o visor, né? O visor LCD, que seria como se fosse uma mirrorless daí, né? Sim. Por quê? Porque numa DSLR, como é espelho, é algo mecânico, o foco era feito pelo contraste, simplesmente comparando o contraste. Ah, eu vou testando o foco na objetiva, no ponto que tem mais contraste, ok, é o foco. Agora, quando você começa a tratar de pixels, que o visor da mirrorless é pixels, você consegue fazer qualquer algoritmo ali para ter um foco realmente do jeito que tu quiser, né? Ah, eu reconheço o olho, eu reconheço face, eu reconheço qualquer coisa. A gente chegou num ponto de evolução da câmera reconhecer não o rosto, mas o olho e travar o foco no olho. E além do olho, agora a Canon atualizou o firmware da câmera, né? Atualizou o software dela e reconhece o olho de animais, inclusive, né? Então do cachorro, do passarinho, tipo o olho de animais. É uma coisa em termos de foco absurda, jamais vista, né? É uma tecnologia que a gente ganhou muito com isso, a fotografia ganhou muito com isso. Outro ponto, aí a gente está falando de várias coisas bem técnicas, às vezes para o pessoal que é mais iniciante da fotografia pode ficar um pouco perdido, pode estar achando chato a conversa, mas são coisas que quanto mais a gente falar, mais a gente vai entendendo, a gente vai se familiarizando e a gente vai saber por que essa câmera é diferente dessa, né? Por que melhor, mas às vezes não é melhor, às vezes é uma característica diferente, eu preciso de uma com mais megapixels, eu preciso com isso, eu preciso com aquilo, depende do uso do fotógrafo, né? Então, pode ser terminologias, às vezes muito técnicas, mas você, fotógrafo profissional, você que tem interesse em realmente entender sobre fotografia, é interessante que você entenda essas questões para continuar avançando e evoluindo, né? Porque é um equipamento que a gente pensa, é só uma câmera. Cara, aqui dentro tem um processador, tem todo um sistema de foco, tem um sistema de contraste, é uma máquina fantástica. É um pouco até do que foi falado no podcast que nós fizemos há um tempo atrás, que era de fotografia esportiva, que o fato dele escolher uma câmera específica, acho que era uma 7D, era justamente pela questão da velocidade de disparo, era algo totalmente específico, que fez ele já mudar totalmente de linhas de câmeras que ele estava utilizando. Exatamente. E isso que é importante para diferenciar as câmeras. E se a gente for falar, falando de mirrorless agora, da Canon, a R6, em comparação com a R5, a R6 tem 20 megapixels, se eu não me engano. Isso. É bem pequeno. Enquanto a R5 tem 45. Mas aí eu fotografo evento. Eu vou imprimir uma fotografia que precisa de 45 megapixels ou eu vou estar gerando um arquivo gigante que vai atrapalhar o meu pós-processamento? Tem também a questão, por exemplo, falando, daí já entramos, já que nós estamos falando de coisas técnicas. Agora pensa, um arquivo de 45 megapixels que seja, olha, como você falou, o tamanho do arquivo. E agora se você estiver fotografando em fotos sequenciais, digamos 15 fotos por segundo, a câmera não vai aguentar tirar por muito tempo, ao contrário que se fosse mesmo um arquivo de 20 megapixels, que Exato. É muito menor. Então depende do uso da tua fotografia. Vou trabalhar com fine art. Ótimo, excelente, você precisa de um arquivo de 45 megapixels, vai melhorar muito a qualidade de uma ampliação de 2 metros de altura, por exemplo. Agora, eu entrego 15 por 21 para o meu cliente, né, e faço lá 1.500 fotos num final de semana. 1.500 fotos num arquivo de 45 megapixels, a gente está falando num espaço, num processamento de dados muito maior do que eu preciso. Então não tem por que eu andar com uma Lamborghini para ir na esquina ali, né? É muito mais do que eu preciso. Exato. Então a gente tem que sempre
entender a tecnologia para não, mais caro é melhor. Não necessariamente, né? Dentro do que tu precisa. Agora, voltando aqui a questões da evolução da mirrorless atual, né? Não da mirrorless, porque a gente tem a mirrorless antes da DSLR, né? Que era uma característica, e agora a gente tem a nova linha de mirrorless, né? E uma coisa que a gente ganhou muito também na nova linha de mirrorless é o alcance dinâmico, né? Que era um problema das DSLR comparado com o celular. Às vezes a gente faz a foto com o celular, a diferença entre os claros e os escuros é muito mais sutil, né? No celular, por exemplo, vou fazer uma foto de uma pessoa no sol, uma pessoa na sombra e aparecendo o céu. Ou o céu fica estourado e a pessoa fica escura, ou a pessoa fica bem exposta, né? O céu fica bem exposto e a pessoa escura, ou a pessoa bem exposta e o céu estourado. Né? E com o celular a gente conseguia deixar tanto a pessoa bem exposta quanto o céu bem exposto. Né? E isso na DSLR, na câmera não fazia isso, eu fotografando em RAW, eu tinha a possibilidade de no pós-processamento fazer isso. Só que a gente... assim era bem limitado. Limitado. E a gente não quer toda vez, é uma coisa que obviamente a gente vai ter que fazer no pós-processamento, vai melhorar a nossa imagem, a gente não quer toda vez fazer isso, se a câmera fizer é melhor. Né? Então as mirrorless conseguiram uma evolução gigante nesse sentido de tornar a câmera fotográfica profissional mais próxima do celular. Sim, sem dúvida. Essa tecnologia, como o Marcos estava comentando, ela foi bem testada nos celulares porque os celulares eles têm já normalmente uma quantidade de megapixels pequena e normalmente eles são simplesmente interpolados, né, para aumentar a quantidade. Então é muito mais fácil, por exemplo, você fazer um processamento da imagem já no celular porque são poucos megapixels. Agora, na câmera, que precisa de um detalhamento muito grande, era um processamento que era muito complicado. Mas agora, nas mirrorless, eles já conseguiram fazer esse processamento. Ela já traz uma imagem, como tu falou, muito mais pronta e ainda na pós-produção as possibilidades são muito maiores. Então, com base nisso que eu falei, a pessoa que está nos ouvindo pode pensar, mas então quer dizer que a câmera DSLR está com uma tecnologia inferior ao celular? Não é melhor eu comprar um celular e fotografar com o celular e vai estar uma fotografia melhor? Né? O que acontece? O alcance dinâmico do celular comparado com a DSLR realmente é maior. Sim. Mas a gente está falando de um sensor minúsculo comparado com a DSLR. Então a quantidade de informação que aquele sensor consegue captar é muito baixa. A gente vai notar num ambiente de pouca luz, quando a gente precisa trabalhar uma velocidade do obturador, né, menor, um ISO maior, né, a possibilidade de estar trocando de lente. Então nunca o celular vai atingir todas as qualidades da câmera pela limitação física, né, do aparelho, porque o celular é um aparelho que é para ser pequeno, né, eu não consigo botar uma lente gigante, ter um sensor muito grande, porque ali dentro tem que ter um monte de bateria, processador, né, um monte de outras coisas. Também, a partir do momento que num celular nós tivermos, digamos assim, a mesma qualidade que uma mirrorless de hoje, as mirrorless ou as outras câmeras já vão estar num passo muito à frente. Não podemos, por exemplo, comparar um celular de hoje, por exemplo, com uma câmera de 20 anos atrás. Não, tem que comparar o celular de hoje com a câmera de hoje, exato. Então a gente só pode comparar o celular de hoje com a mirrorless lançamento, não com a DSLR, né? Porque tem gente, eu estou fotografando aqui com uma DSLR de 10 anos, de 5 anos, né? E estou fotografando com o celular de 1 ano de uso, ou o celular que eu comprei agora. Obviamente a tecnologia do celular vai estar mais evoluída nesse sentido. Mas ainda temos a limitação de tamanho do sensor, né, de lente, de todas essas características que não tem como a gente implementar, né, num celular. Então a câmera fotográfica vai continuar existindo, o fotógrafo vai continuar sendo necessário, né? Eu já falei em outros podcasts que nunca na história da humanidade se produziu, se consumiu tanta imagem, né? Diariamente todo o mundo produz imagem. A minha mãe tira foto, a mãe do Fábio pode tirar foto, né? As crianças tiram foto, todo mundo produz foto. Mas também nunca a imagem foi tão importante, né? Principalmente para vender, para apresentar a imagem, né? Eu vou fazer, existem eventos específicos que realmente foi se abolindo não a necessidade, mas se optou por, não, eu não vou contratar um fotógrafo, vou fazer com o celular. Por exemplo, foto de produto. As pessoas não vão deixar de vender o produto porque ela pode tirar foto. Vai ficar ruim? Vai, né? Se ela contratasse o fotógrafo, ia ficar melhor, não só pela questão de qualidade da foto, de edição, mas pela questão do enquadramento, pela questão de cor, todo o conhecimento, né? Ser fotógrafo não é pegar a câmera, apontar para o objeto e apertar, né? Eu tenho uma empresa de eventos aqui em Santa Maria e eu contrato muitos fotógrafos, né? Então, eventualmente, eu preciso, não tem fotógrafo suficiente na minha equipe, eu preciso de um novo fotógrafo. Então, eu preciso de um fotógrafo. Aí vou lá e falo, preciso de um fotógrafo. Aparece um monte de gente que tem câmera,
né? Então, gente que tem câmera é diferente do fotógrafo. O que é o fotógrafo? O fotógrafo é o cara que vai saber como tratar o cliente, que vai ser pontual, que vai saber resolver um problema. Não tá disparando aqui. Ficou escuro. O que eu resolvo? Tá granulado. Ficou fora de foco. Que problema que sabe resolver o problema, que entende todas essas características que a gente vem falando aqui, né? Que sabe cada parte da câmera, como é que eu vou resolver. O foco ficou pro lado, e agora como é que eu volto? Né? Então, essa capacidade de resolver o problema rapidamente, né, e de entender o que está fazendo e uma série de características é que faz o fotógrafo, não é uma pessoa com uma câmera, né? Precisa de um piloto, não é uma pessoa com um carro, é alguém que tem experiência naquilo, que sabe o momento de fazer cada coisa. Eu preciso de um barbeiro, é um cara que sabe como fazer, que tem características. Qualquer profissional, né, que a gente falar aqui, não é uma pessoa com o equipamento, né? É o profissional que entende tudo sobre aquele nicho, sobre as características do equipamento e principalmente, e muito importante, resolver qualquer problema num curto período de tempo. Né? Comecei a fazer a foto, olhei no visor, não tá boa. Entender o que não tá bom, é questão de luz, é questão de posicionamento, é questão de composição, né? É granulada, o que acontece? E acontece muito das pessoas, mas depois eu resolvo na edição. Não. Nossa, isso é um tiro nem no pé, é um tiro no coração praticamente, né? Eu já respondi, a gente responde bastante alunos do Tudo Sobre Foto e pessoas que vêm perguntar, fiz um evento e as fotos estão granuladas. Tá, beleza, vamos entender o que aconteceu. Que equipamento tu usou? Usei uma câmera com sensor APS-C, né? APS-C é ao contrário de full frame aqui, para quem não tem familiaridade. Então, full frame é o sensor maior, que tem mais possibilidade. APS-C é um sensor cropado, que a gente chama. Fotografei com uma câmera com sensor APS-C. Ótimo, que ISO tu usou? Usei ISO 2000. A tua complicado. Ficou granulado, e agora? Consigo reduzir? Consegue, mas tem um limite, né? E aí tu vai entregar para o cliente, tipo, ele não sabe qual é o erro, mas ele entende o que é ruim do que é bom. Exatamente, e tem que sempre pensar que a edição, ela serve apenas para dar o toque final apenas na fotografia. A fotografia você já faz ela na câmera praticamente pronta, a menos, é claro, que seja uma fotografia muito específica, mas normalmente ela já sai praticamente pronta, você só faz aquela finalização apenas na edição. Não é aquilo de aperta o botão de qualquer jeito e na hora depois eu resolvo. Nossa, tu vai se estressar um monte, tu vai gastar mais tempo editando do que fotografando, o teu custo de edição vai ser altíssimo, né? Por mais que tu não contrate editor, que tu edite, mas o teu tempo tem um custo, né? Quando tu tá editando, tu não tá vendendo, tu não tá fazendo marketing, né? Tu não tá... Sim. Não, e sem dúvida. E para apertar o botão da câmera é rápido, é 1 segundo, menos. Mas para editar, tu não vai demorar isso, tu vai demorar muito mais. Exato. O tempo que tu podia ter tomado, sei lá, alguns segundos a mais para ter pensado a mais, né, planejado um pouco mais, com certeza vale a pena. Exato, mas não vamos entrar nesse assunto tão a fundo, porque a ideia aqui é falar sobre mirrorless, né, e ver essa evolução da tecnologia. Vamos supor que hoje tem uma câmera DSLR full frame, vale a pena eu trocar por uma mirrorless? O que tu acha, Fábio? Eu acho que, primeiro, depende muito de qual câmera exatamente você tem e se a sua câmera, digamos assim, a sua DSLR, ela está, digamos assim, ela está desenvolvendo bem para o seu trabalho? Ela está sendo uma câmera ideal para o seu trabalho? Se sim, já tem que olhar com mais cuidado. Mas se é uma câmera, eu preciso trocar essa câmera, eu não estou conseguindo fazer meu trabalho de jeito com ela, o ISO dela não é tão forte, eu faço muito evento noturno e não está dando certo, preciso de uma câmera nova. Eu acho que daí já é o caso de se pensar numa mirrorless. Eu só complementando, eu acho o seguinte, Fábio, vai ser melhor? Vai, sim, ok, né? Vamos supor que eu uso muito, ainda não entrei na mirrorless, né? Tenho estudado bastante, tenho pensado em trocar, inclusive tenho planejado trocar de equipamento. Hoje eu fotografo muito com a 6D Mark II, sim, certo? Se eu fosse trocar hoje a minha 6D Mark II, por exemplo, por uma RP, pela minha pesquisa, não vale a pena, porque a evolução tecnológica da RP em relação à 6D Mark II não é significativa que vale o custo. Não vai ter um diferencial ali. Vai mudar muito pouca coisa, né? E vai acrescentar ainda um valor. Então não tem por que eu trocar, né? Agora, vou trocar a minha 6D Mark II por uma R6. Aí já é uma evolução, já é um upgrade, né? Então eu tenho que entender dentro ainda das mirrorless, tipo, não é, não, troco pela mirrorless e tô com uma fotografia melhor. Qual câmera eu tenho agora, né? Quais as características da câmera que eu tenho agora, o que realmente eu preciso? Fotografo esporte, eu preciso mais foto por segundo.
A mirrorless que eu vou adquirir vai ter mais fotos por segundo? Ah, preciso de um arquivo maior, fotografo fine art, vou precisar de um arquivo maior. Então, vou fazer um upgrade por uma câmera que realmente tenha um tamanho de arquivo maior, né? Eu entender essa característica. Segundo, câmera fotográfica para fotógrafo é equipamento de trabalho, né? Esse é o meu equipamento de trabalho. Em algum momento da minha vida, lá em 2006, eu decidi que eu ia ser fotógrafo. E eu analisei todas as características de ser fotógrafo. Vou trabalhar final de semana, vou ter uma rotina diferenciada da maioria das pessoas, né? Decidi ser fotógrafo. Vendi uma moto que eu tinha na época e comprei uma câmera fotográfica. Foi a minha primeira câmera fotográfica. No entanto, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu adquiri hoje, carro, viagem, tudo, qualquer coisa que eu comprei hoje, foi a partir da fotografia, né? Então, a gente precisa entender, quando a gente faz investimentos, né? Ah, não, vou comprar uma câmera. Se tu é fotógrafo profissional, é um tipo de investimento. Agora, sou fotógrafo profissional e eu vou comprar uma prancha de surf. Vai mudar alguma coisa na tua vida? Tipo, tu vai ganhar mais dinheiro por isso? E outra questão é a seguinte, eu simplesmente trocar de câmera não vai me fazer vender mais, não vai me fazer ganhar mais dinheiro, né? É um conjunto de coisas. Obviamente que eu tenho que ter uma fotografia boa, de qualidade, né? E às vezes eu, principalmente, faço muito disso. Eu troco mais por mim, porque eu quero ter um trabalho melhor, do que pela percepção do meu cliente, né? Eu vejo muitos fotógrafos falando, nossa, o foco tá cravado no olho, o melhor foco do mundo. O cliente não dá, né? O cliente não dá bola nenhuma. Eu nunca vi um cliente procurando, eu quero um fotógrafo que tenha o foco cravado no olho, porque é essa foto que eu quero. O cliente quer muito mais composição, ele quer o atendimento, agilidade. Até porque, querendo ou não, hoje a maior parte das câmeras no mercado, elas já trazem uma qualidade, digamos assim, suficiente, vamos dizer assim, para a maior parte das coisas. Não precisa mais tanta preocupação, não, essa câmera aqui não dá certo. Exato. Praticamente todas, se for pegar as tops de linha, elas vão entregar. Vão resolver, claro, com certeza. Algumas mais fácil e outras mais difícil, né? Como a gente falou antes. Se eu usar lá uma DSLR, uma 5D, por exemplo, que é uma câmera ultrapassada já, né? Já tem bastante tempo de mercado, ela já tem uma tecnologia muito evoluída em relação a ela, tanto a 5D1 quanto a Mark II. Né? Em comparação, por exemplo, tem uma 5D Mark II, preciso trocar de equipamento. Já muda para o equipamento novo, para nova tecnologia, né? Tu não vai, vou comprar. Vai ser pro meio termo, né? E também essa decisão depende de que em posicionamento tu tá no mercado, né? Tipo, eu sou fotógrafo, eu tenho clientes, né? Eu atendo um nicho de mercado específico, né? Essa é a minha fonte de renda principal. Pode investir sem medo, porque é investindo nisso que tu vai continuar sempre evoluindo nisso. Agora, tô começando agora, é a minha primeira câmera. A pergunta sempre que a pessoa tem que se fazer em primeiro lugar, quanto eu estou disposto a investir? Eu estou disposto a investir 2 mil, estou disposto a investir 5 mil, estou disposto a investir 20 mil. Normalmente, quanto maior o valor, melhor o equipamento, obviamente, né? Mas também, só tenho 5 mil, vou ter que comprar aqui um kit de câmera lente flash com 5 mil. É possível, tu vai ter um pouquinho mais de trabalho na edição, né? Mas tu não vai deixar de ser fotógrafo porque tu não tem 20 mil, 30 mil para investir no equipamento, né? Porque se a gente for falar hoje, a R6 é a câmera que eu trocaria pela 6D Mark II. Né? Dentro das características dela, eu acho que é uma boa evolução, faz 20 fotos por segundo ali no modo digital, né? Foco rápido, alcance dinâmico bom. Né? Se eu fosse trocar hoje a minha 6D Mark II, eu trocaria para uma R6 para manter a Canon. Né? Se eu mudar de DSLR para mirrorless, já muda a lente. Posso usar um adaptador e coisa, tudo bem. Mais ou menos. As pesquisas dizem que mantém a qualidade e tudo mais, mas já de agora em diante cada vez menos vai se produzir objetivas e corpos para DSLR, né? Então a tendência é que, né, vai ter escassez no mercado e tudo mais. Então é uma câmera que eu trocaria. Agora, vou comprar a minha primeira câmera. Depende, a primeira pergunta é quanto eu quero investir nesse equipamento. Sempre é a primeira. Qual é uma câmera boa? Eu ouço muito. Quero começar na fotografia, qual é uma câmera boa? Cara, boa é um conceito subjetivo, exato. O que tu precisa? O que tu vai fotografar? Se tu quer só saber o que é boa, aí é bem fácil de responder, né? Porque a gente tem uma gama muito grande de câmeras boas para a necessidade. Mas a primeira pergunta é, quanto você está disposto a investir? Né? Porque às vezes... há pouco tempo agora eu até conversei com um dentista que me falou, eu quero fazer foto assim assado, né? Eu sou dentista e eu vou fazer foto da boca das pessoas. Eu disse, cara,
compra, o Fábio gosta da iPhone, eu gosto da Samsung, e tá tudo bem, a gente se respeita, né? Tem gente que gosta da Nikon, tem gente que gosta da Canon, e são equipamentos diferentes com características diferentes, né? E eu falei pro fotógrafo assim, compra um S22 que vai fazer uma foto macro como eu jamais vi antes. Se você precisar fazer uma foto macro de dente, o que você vai precisar? Eu aconselho, se tu quer uma foto de qualidade, você pegar uma câmera full frame, beleza? Pega uma 6D Mark II, porque daí tu consegue virar o visor para baixo ali, né? Consegue fazer o foco melhor, touchscreen e tudo mais, consegue ter Wi-Fi para passar a imagem direto pro celular, se quiser postar na rede social, então atende bem. Você vai precisar de uma lente macro. E aí a gente soma esse valor da câmera com a lente macro, com o flash macro, dá um valor mais alto do que do celular. E tu vai ter um equipamento a mais ainda. Tu vai ter um equipamento a mais e uma coisa que só faz aquilo, né? Sendo que o celular tu faz um monte de coisa e mais aquilo. Exatamente. Então, pro caso dele, ele falou, não, mas aí tem a percepção do cliente. Também tem isso, né? Porque se o cara fotografa com o celular, é uma percepção de profissional diferente do que se o cara pega uma câmera com um monte de luz e não sei o que e faz. E aí, ok, entendo, e se tu tem dinheiro para investir, né, na câmera, faz a escolha certa, né? Então escolhe. Então depende do teu uso, depende do teu de quanto tu quer investir principalmente. Sobre mirrorless é mais ou menos isso, né? A gente falou aqui uma trajetória de que a mirrorless não é nova, né? Mas que teve esse marco de diferencial aí que a Sony forçou o mercado, as marcas líderes do mercado produzir mirrorless. A Nikon e a Canon já estão fortes nesse mercado, já estão fazendo atualizações das câmeras que deram problema, né? Eu, logo que foi lançado, confesso que fui muito reticente, eu disse, vai ter problema, eu vou esperar resolverem esses problemas para depois eu entrar, porque é um investimento que tu faz, principalmente se tu vai comprar um equipamento novo, é um investimento alto e depois quando tu vai vender já vale muito menos do que tu pagou. E tem a questão de, nós que estamos aqui no Brasil, tem a questão da manutenção. A manutenção no Brasil é sempre complicado, peças, empresas que ficam no exterior, né? Tem toda essa questão ainda. Tem toda essa questão, né? Então agora já está mais estável, né? Já estão sendo lançadas câmeras com problemas resolvidos, né? Por exemplo, foi lançado a RP com aquele botãozinho atrás ali, que os fotógrafos falam, isso aqui não serve para nada, eu preferia ter o giratório ali do que aquele botão touchscreen que não serve para nada, né? Agora já se atualizou isso, a Canon começou a ouvir os clientes também, colocou um anel seletor na própria objetiva, então eu consigo programar aquele anel, por exemplo, eu quero que aqui seja o ISO, e aí eu regulo o ISO aqui na própria objetiva. Então as marcas, ouvindo os clientes, vão melhorando os problemas que tiveram, né? Fazendo um paralelo, até eu vejo bastante esse mercado das mirrorless, como por exemplo dos automóveis. Quando surgiu a Tesla, por exemplo, com os carros elétricos, não tinha outro carro elétrico bom no mercado. Todo mundo, o carro elétrico é Tesla. De repente, todas as outras montadoras começaram a oferecer os carros elétricos, que já estava testada, a Tesla tinha testado a tecnologia, e agora a Tesla está caindo um monte, e está todo mundo, em vez de comprar um Tesla, não, vou comprar de uma montadora que eu já conheço, meu carro antigo era talvez da Ford, vou comprar um Ford elétrico. Conheço a manutenção, já conheço tudo mais fácil, e com as câmeras é a mesma coisa, né? Começou ali a Sony, Ford, começou com as outras empresas asiáticas lá, a Fuji e etc., daí todo mundo correu para elas e agora todo mundo voltando para o que era tradicional, que as empresas tradicionais esperaram a tecnologia já estar bem testada, já ter sido inventada pelos outros, daí só colocaram nas câmeras delas e... Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre a Sony no mercado fotográfico, se ela vai permanecer forte, porque ela continuou investindo, né? Tem a A7 IV agora, que é uma câmera compete fortíssimo, mas também eu tenho notado a Canon e a Nikon entrando no mercado com câmeras também muito melhoradas, né, muito mais acertadas, porque antes a mirrorless da Sony era um diferencial porque a Canon e a Nikon não tinham mirrorless, né, toda a tecnologia delas era sempre meio presa, assim, ela forçava a passar para o próximo passo investindo mais dinheiro, e aí a Sony foi lá e toda a minha tecnologia está aqui na mirrorless, leva essa aqui que vai dar certo. Aí, né, teve essa ruptura. Eu não sei ainda, não tenho uma opinião formada se a Sony vai continuar crescendo no mercado de fotografia, as pessoas vão continuar usando. Eu tenho visto fotógrafos que usavam Canon, Nikon, migrando para a Sony hoje ainda, em 2022, né, migrando ainda. Se muita gente for,
acontece aquilo que eu falei no início, né? Opa, todos os meus amigos têm, então é mais fácil de eu ter uma lente da Sony, uma bateria. Foi resolvido os problemas, a Sony teve muitos problemas, né, no início, mas porque era precursora, sempre que tu lança primeiro, tu vai ter que resolver os problemas, né? Mas ela ainda entregava mais do que tinha de problemas, Entregava então mais. estava certo. E agora o que eu vejo que é um ponto decisivo assim, para as pessoas irem para a Sony é o preço, porque o preço da Canon e da Nikon estão mais altos, né, com uma tecnologia próxima, né? Então, opa, tá perto aqui o preço, mas a tecnologia tá perto da tecnologia, mas o preço é diferente. Então, eu invisto um pouco menos, né, e pego uma mirrorless. Vamos ver até quando, né? Não tem como dizer. Eu acho que é cedo ainda para a gente dizer se a Sony vai continuar no mercado ou não. A Canon eu tenho certeza que vai continuar no mercado, porque a Canon não produz outra coisa que não equipamento fotográfico e equipamento relacionado com fotografia. De vídeo. Exato. Dizer, não, quero produz impressora, produz outras coisas. Envolvido com a fotografia. Mas é envolvido, quero uma televisão da Canon, eu quero um rádio da Canon, eu quero... Não vai ter, né? Então eles têm a obrigação de se manter o melhor do mercado. Sim. Né? Então tem essa migração aí. Eu acho até que, dando uma opinião bem pessoal, que a Sony ela vai continuar meio por fora, vai continuar tendo por algum tempo, mas eu creio que essa migração tende a diminuir. Eu gosto bastante sempre de observar, tipo, o pessoal que trabalha com fotojornalismo, por exemplo, o pessoal que precisa daquele equipamento mais do que qualquer outro profissional, eu acho. Ele precisa do equipamento que seja confiável, que funcione e está sempre ali, que eles vão, sei lá, para uma situação de guerra, uma situação de conflito, não tem qualquer como sair da guerra. Não tem como, ele tem que durar na poeira e coisa. E eles ainda continuam nas marcas tradicionais. Alguns começaram talvez a migrar para algumas outras, mas... E aí outra questão agora é em relação às objetivas. Vou comprar uma objetiva nova. Não vale mais a pena comprar a objetiva de DSLR. Né? Então, vai comprar objetiva nova, zero, se tu vai comprar uma 0 km, troca primeiro de câmera para uma mirrorless e já vai nas objetivas RP, no caso da Canon, né? Porque mudou o malte ali, então não tem muito que tu vai fazer, né? Vai usar adaptador e tudo comprar um equipamento tipo 0 km, vamos dizer assim, mas já defasado, não tem muito como valer a pena, né? Ainda mais com o valor que está altíssimo. Exato, é isso mesmo. O Fábio falou, vou falar em outras palavras, né? No caso de tu comprar uma lente nova, mas com uma tecnologia antiga, né? Então, pelo mesmo preço praticamente de uma... Um preço muito próximo. Seria atual. Ainda tem alguns problemas de número mesmo, que nos próximos anos aí vai se corrigindo, que, por exemplo, as possibilidades de objetivas para a DSLR ainda são maiores do que das mirrorless, né, obviamente, mas é uma questão de tempo que está se desenvolvendo a tecnologia e logo vai se lançando, né. Seria isso então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários. E se inscrevam no nosso canal, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, se inscreva no nosso canal para receber as atualizações, conteúdo que a gente produz sobre fotografia. Se você está ouvindo esse podcast no Spotify, né, nos siga aqui no Spotify, envia para um amigo que você acha que vai gostar, que precisa saber sobre mirrorless, né, sobre o mercado de fotografia. E até o próximo podcast. E não esqueça também que se entrar no Instagram também, tudo sobre foto, e se quiser também pode nos seguir e também se quiser dar uma ideia do próximo podcast, falar, eu queria que vocês falassem sobre tal assunto, que a gente está sempre lendo. Tá certo? Valeu, galera!